O tema de hoje vai ser marcha, mas para a gente compreender o processo da marcha, eu vou dividir em duas partes que, na minha opinião, na minha técnica, eu procuro sempre estar observando. Porque o tema marcha, na verdade, ele se divide em duas partes, que seria a postura em si, o controle postural e a deambulação. Então, se a gente trabalhar e pensar nessas duas situações, fica um pouco mais fácil de compreender o processo e de estar atuando com maior qualidade. Agora eu vou mostrar uma outra dica também. Para marchar, a caminhada em si, ela não envolve apenas, né, a sensação de você verificar. O paciente ele tem que saber tudo que está acontecendo em volta dele, tem que fazer essa boa leitura, né, de tudo que está acontecendo, mas ele precisa, o sistema inteiro dele vai estar trabalhando para uma boa deambulação. Só que a gente sabe que tem algumas divisões aí. Então, por exemplo, para eu falar em deambulação, em caminhada, eu tenho que ter noção assim, ó, que desde o córtex lá em cima, ele tem uma responsabilidade em alguma coisa da marcha, até a última junção neuromuscular lá no momento que o neurônio está mandando a informação para a fibra. Então, é todo o sistema envolvido para poder deambular. E a gente tem, então, as partes definidas. Por exemplo, o córtex, ele é mais envolvido com o objetivo, né? Para que eu quero caminhar? Onde que eu vou? Eu estou me direcionando para tal lugar, eu quero buscar um copo de água. Então, eu tenho a intenção do movimento, que é muito importante quando a gente fala em motivação, né? A criança, eu lembro que meu pai que falava, né? Para que eu vou caminhar em esteira? Não sai do lugar, né? Não tem para onde ir, vai ficar ali caminhando, que nem um doido, né? Na cabeça dele era uma coisa muito retrógrada, ficar caminhando numa esteira, numa academia. Você não tem um objetivo, né? Para onde que você vai? E a gente sabe que com as nossas crianças isso é muito parecido, né? Eles precisam no motivacional de algo que os leve a deambular, porque simplesmente caminhar em cima de uma esteira muitas vezes é o ó, né? Eles acham que eles não conseguem entender realmente a importância porque não tem o objetivo, cognitivamente não está sendo interessante, não é? Logo depois a gente tem os núcleos da base, que fazem o quê? Calculam a geração da força. Então, assim, quanta força eu imprimo para cada movimento. Então, esse controle de força é basicamente responsabilidade dos núcleos da base. O cerebelo atrás, o que ele vai estar fazendo? Coordenando tudo isso, dando informações de tempo, né? Então, o time da passada, do movimento, coordenando direita, esquerda, né? Os movimentos dos ombros, né? Tronco, cintura escapular, tronco, pelve, membro inferior, essa coordenação dos membros da cabeça. Se der um pequeno erro, o cerebelo já ajusta, ele não precisa ser informado, né? O córtex não precisa ficar sabendo desse pequeno ajuste. Logo, toda essa informação desce pela medula para chegar lá nos músculos que estão trabalhando. Então, esse controle inteiro, ele vai até o músculo. E nessa descida, a gente tem como se fosse um pequeno motor, né? Uma massa de neurônios que ficam no nível da medula, que se chama geradores centrais. Esses geradores é como se fosse um chip, né? Como se fosse um processador, melhor dizendo, da computação, né? Um processador na medula que ele automatiza a marcha. Então, para quem já estudou um pouco mais de neuroanatomia, neurofisiologia, vai lembrar disso, ó. Ele se divide em vários níveis medulares, né? Então, ali dentro da medula há um certo processamento, não é simplesmente um arco reflexo de bate e volta. Não, ele sobe, ele faz um certo processamento em toda a região da medula. Eu não vou, assim, depende de cada pessoa também em quais níveis exatamente vai estar localizado, mas a ideia é que a gente tem que entender que na medula eu consigo já gerar um padrão reflexo bem complexo que vai me devolver como uma marcha mais automática, né? Então, o automatismo da marcha, ele é bem medular.
E tudo isso é controlado, né, a partir de todo esse sistema. Por que eu revisei essas partes anatômicas? Porque quando o paciente chega para você, você já vai estar lá com a tomografia dele, você já vai ter um exame, uma ressonância, que seja, né, o melhor de todos, né, que seria a ressonância, para ver em que ponto exatamente há a maior lesão. Então, se eu tô, como agora eu tenho um paciente que a lesão dele é no tálamo. Então, ele tem a maior parte da lesão é no tálamo, núcleos da base, né? Então, quando a gente tá no núcleo, a gente tem muita dificuldade em graduar a força. Então, se é para começar a caminhar, ele começa a correr. Ele não consegue frear, ele não consegue fazer algo leve ou algo muito forte. Ele tem muita dificuldade em saber quanta força ele impõe sobre um determinado movimento. Isso está sendo bem difícil trabalhar com ele. Mas os outros sistemas não estão tão lesados, né? Então, a gente consegue focar a partir do meu exame clínico o que eu preciso estar corrigindo, exercitando, promovendo para melhorar essa marcha. Então, nem sempre é marchando. Quando a gente fazia as aulas de neuro, lembro que a gente falava assim, que não se treina marcha marchando, né? O marchar em si, o deambular, ele é já o coroamento. A gente antes tem que preparar tudo que vem abaixo, né? A gente vai ter que estimular esse sensorial, preparar esses movimentos, assim, mostrar muito para o paciente como é a transferência de peso, aonde que ele tem que se centrar, como que é o controle desse centro de gravidade para ele poder estar se finalizando com uma marcha mais adequada. Óbvio, né? Não é que você não vai botar a criança para caminhar, mas você não espere só a caminhada, que só a caminhada vai te dar um retorno de qualidade nessa marcha se você não fizer o trabalho anterior, que é super necessário. Então, é mais ou menos isso, ó. Por exemplo, dentro, né, desse trabalho, por exemplo, o semi-ajoelhado, é uma coisa assim, que é um desafio para muitos pacientes. Ficar, né, se estabilizar posturalmente no semi-ajoelhado, estabilizado, quando a gente fala postura, é postura estática, né, parada. O ficar parado em semi-ajoelhado é uma habilidade muito alta. É algo bem difícil para muita gente, inclusive os adultos que sem lesão, né? Começa a pedir para as pessoas aí, faz um semi-ajoelhado e fica um pouco. Meu Deus, aquilo vira uma cambalhota quase, né? O povo tem muita dificuldade de se estabilizar. É uma postura que exige uma habilidade de equilíbrio, né? Bem interessante, de orientação da cabeça, de equilíbrio, músculo esquelético também, uma flexibilidade muito boa. E o controle antecipatório, né? E a correção ali, se perder o equilíbrio, retorna. Quando os pacientes têm uma dificuldade em estar no semi-ajoelhado, em ficar nessa posição, em fazer alguma atividade nesse ponto, são pacientes que, em geral, vão ter alguma dificuldade bem importante também na marcha. Então, essa prática de avaliar alguma postura mais baixa, assim como se é uma postura que já deu problema, que ele está com dificuldade, ela também já é uma solução, né? O problema, ele é a solução. Então, onde você já verificou maior dificuldade, você pode estar inserindo um programa, né? Um objetivo de trabalho em cima dessa posição, que vai refletir automaticamente numa melhora da marcha. O paciente no músculo esquelético, ele não consegue ter um bom trabalho, uma boa flexibilidade no fletir um membro adequadamente com o outro em extensão. Então, sabe aquele alongamento que o pessoal faz com o paciente deitado e supino? Aí flexiona um joelho e alonga o outro. Aí depois flexiona e alonga o outro. Quer dizer, você o tempo inteiro está trabalhando com o paciente com os dois membros fletidos. E aí você, terminou ali, põe para caminhar. Só que o paciente, ele não consegue ter a flexão de uma perna com a extensão da outra, porque a pelve está com problema, porque está com o quadril subluxado, enfim, pode ter N problemas.
E eu não tô conseguindo trabalhar a dinâmica do 8 da pelve. Sabe aquele símbolo do infinito, né? Que faz o movimento em 8? Esse 8 da pelve, que tá lá no Capande bem descrito, quem tem dúvida, volta lá, dá uma revisada. Esse 8 da pelve é básico para uma boa marcha. E que você pode trabalhar em posturas bem mais baixas isso, desde sentado em cima de uma bola, do bom alongamento, uma boa flexibilidade, o próprio manuseio em supino, né, relaxando e permitindo que esse movimento aconteça em 8, ele vai te dar uma preparação adequada para que o paciente possa deambular depois. Então, essa sequência eu não consigo se eu não tiver preparado ele anteriormente. Eu vejo assim, que muitas vezes a gente tá ali, aí retorna, põe o paciente de novo na marcha, no outro dia de novo, e aí começa aquela situação também que, olha, eu vou ser bem sincera, eu também já fiz isso. Quem não fez, né, atira a primeira pedra. Mas a gente sabe que não é o bacana, que não é o melhor, mas é aquele negócio assim, ó, levanta a perna, fulano. Levanta a perna, olha aqui, direita, esquerda, vamos, levanta. Aí você fica ali repetindo com o paciente, muitas vezes o cara enche, né, de tanto ouvir você falar e ele não tá fazendo. Eu lembro assim que eu sempre reporto, gente, se ele não tá fazendo é porque ele não tá conseguindo, não é que ele não te ouviu, né? E aí a gente começa a falar mais alto, né, mais alto, fulano, levanta, e a criança não levanta. Começa a arrastar cada vez mais a perna. Por que ele não tá fazendo? É porque ele não tá conseguindo. E aí a gente tem que parar e pensar o que eu posso. Volta a bola para ti, né? Eu tenho que puxar a bola, volta para o fisioterapeuta. O que eu preciso estar fazendo para melhorar esse desempenho? E não necessariamente no verbal, porque até o pessoal do RPG fala isso, né? Que não adianta você trazer um controle postural pro córtex. Então não é no voluntário. Não é assim, eu vou levantar agora eu vou ficar reta, né? Eu preciso corrigir minha postura, né? Porque eu sou cifótica, então, não, agora tem que ficar reto, tem que estar alinhada. Por quê? Porque a minha fisioterapeuta falou que eu tenho que ficar alinhada. Dá 2 minutos, a pessoa cai lá, né? Porque ela olhou para o lado, ela foi pensar em outra coisa, ela automaticamente perdeu o controle postural. Porque o cognitivo, ele não foi feito para coordenar a postura. A gente acabou de revisar aqui, ó, córtex, só que a única função do córtex, a única, né, bem importante, mas que é a prioridade, é você saber por que você vai caminhar. Eu quero ir buscar um material que tá lá fora. Eu tô saindo e vou caminhar. Eu vou lá chamar alguém. Eu tô indo. Eu não penso em quais movimentos eu vou fazer para estar caminhando. Isso não é função do córtex. E aí, quando a gente está treinando com o paciente, a gente, claro, precisa da atenção dele para um aprendizado, mas eu acho que a gente peca muito nisso, a gente traz tudo para o voluntário. E a gente deixa de trabalhar o que precisa, que é mais baixo, que é mais reflexo, que é mais automático. E aí a gente entra nas outras estratégias. A primeira delas que a gente já falou, que é estimular bastante os sistemas sensoriais. O segundo que tá vindo assim, isso é super antigo, mas assim, é colocar o paciente em pé mesmo numa ortostática. Eu coloco pacientes na ortostática lá amarrado, né, seguro, né, bem preso. Inclusive pacientes que deambulam, até quem deambula eu coloco de pé. Para ficar lá paradinho um pouco em pé, alinhado. Sabe por quê, pessoal? Porque eles não sabem o que é estar em pé alinhados adequadamente. Tem criança que nunca ficou em pé alinhado, tá lá com aquele tronco todo para frente, né? Ou tá com um padrão extensor super forte, o tempo inteiro se jogando para trás, e a gente quer botar ele de pé para caminhar, só que ele não sabe nem o que é a linha do meio ainda. Então ele precisa entender o que é estar em pé alinhado.
ou com parapódio, ou com uma prancha. Eu gosto também bastante, Débora, da ortostática, porque ela posiciona o tronco, né? Ela dá essa referência de cintura escapular, que às vezes o parapódio é meio solto. Mas aí vai da habilidade de cada criança, tá? E obviamente, o fisioterapeuta que conduz é soberano, né? Ele que tem que entender ali o que funciona melhor para cada paciente, né? Mas o parapódio, principalmente em diparéticos, é muito bom, excelente, né? Agora, muitas vezes você tem um paraparético ou um quadre, né, totalmente atetoide, que oscila o tempo inteiro, ele não tem noção aonde que eu paro, onde é que é o meu ponto do meio. E a gente volta lá no início, né? O que que é a orientação, o que que é o equilíbrio, o orientar-se frente, né, à gravidade. Essa orientação do plano central, o fio, né, de todas as cargas que caiam lá entre os pés, aquela primeira aula de anatomia, de planos de movimento, lá da cinésio, né? Aquele ponto de equilíbrio do centro de gravidade caindo entre os pés é algo que para uma criança, ou muitas vezes o adulto que perdeu tudo isso, ele não entende mais, ele precisa de um tempo, né, nessa posição corretamente. E segundo, né, então, sensoriais, a questão de ficar posturado ereto, né, numa ortostática, no parapódio. E o terceiro que veio assim nos últimos 5, 6 anos, assim, que tá cada vez crescendo mais, que é a questão da marcha suspensa, né? Que é você colocar o sustento da carga em paraquedas e colocar a deambulação com uma sustentação parcial do peso. Por que isso é muito bom? Porque a gente está trabalhando naqueles geradores centrais da medula, onde a gente vai estar trabalhando o reflexo da marcha e vai estar colocando um motor aí para trabalhar sem que o cognitivo esteja tão presente. Então, vai acontecer uma marcha automática em cima da esteira, pelos estímulos sensoriais, enfim, proprioceptores do pé e etc. E aí a gente começa a pensar numa lógica, né, e aos poucos soltando mais a carga para que a criança se sustente nas suas próprias pernas, para que o paciente consiga ter esse controle também nos geradores, né? Então vai haver ali o padrão de movimento, primeiro numa carga leve e aos poucos com mais carga, até que ele domine o receber bastante carga para conseguir deambular e fazendo ainda esse padrão mais correto, não é mesmo? A Sara está perguntando, quando você coloca a criança em pé no parapódio ou prancha, você dá uma atividade ao mesmo tempo? Sim. Sim. O uso de membro superior, de repente uma apreensão, né? Alguma coisa, ou até eu gosto muito de jogar, né? Eu acho assim que o desafio da bola é algo que, no tempo que eu estudei psicomotricidade, a gente via que tinha... A bola, ela é um grande vetor de levar e trazer respostas intelectuais para a criança. Então a bola, ela é algo assim mágico, né? Porque ela nunca vai te dar a mesma resposta. Então você, dependendo da força que você usa, da forma como você joga, a bola sempre responde diferente. Isso é um estímulo intelectual muito forte, né? O cognitivo da criança desenvolve bastante. Se desestabiliza, olha, no momento que você posiciona esse parapódio, eu não gosto muito de ficar só na mesa, não, né? Colocar no parapódio e ficar ali apoiando na mesa, porque se você tá jogando a carga do tronco em cima da mesa, já não tá valendo, tá, pessoal? Porque quando você tem aquilo que eu falei, é o controle que vai partir daqui de cima, ele tem que estar alinhado, então, de preferência com a atividade de membro superior acima da cabeça. Porque no momento que você sobe o membro superior, a postura automaticamente se eleva. Se o tronco ficar mais preso, melhor. Mas daqui a pouco, se você tem um parapódio mais baixo, aquele que só fica até a cintura, é muito fácil da criança se jogar para cima daquela prancha, né, anterior, uma mesa, que em geral eles vêm, né, com aquela mesinha. Então, tenta pensar nisso, assim, que a ideia é transferir peso para os pés.
Se a criança está se apoiando assim na mesa, o peso não está mais nos pés, o peso já está na mesa, né? Já está no cotovelo aqui. Eu sei porque eu tenho um paciente que faz, eu brinco que ele fica roubando de mim, né? Eu falo para ele para trás e ele para frente, né? Então a gente fica nessa luta, né? Colocando sempre a ideia de que o peso tem que chegar nos pés, né? Além disso, né? Você colocou em pé. Outra pergunta que a Sara tinha me feito hoje, a questão de usar ou não a tala extensora de membro inferior durante o exercício da marcha. Gente, assim, ó, tem que avaliar bem. Aí a gente vai voltar numa das primeiras lives, onde eu falava de mobilidade e estabilidade, né? Se você tem um paciente, por exemplo, uma mielo, que você tem um tônus baixo, esse tônus, ele é mais paraplégico, né? Aquelas raízes que ficaram machucadas, elas não vão ter nenhum controle sobre o músculo. Essa plegia, ela não vai entrar, pode colocar fez ali, pode pôr o que quiser, não vai voltar, porque eu não tenho nenhum arco reflexo que chega até a medula. Então, nesse caso, eu preciso de um apoio. É a órtese, é a tala, para que ele consiga se sustentar em pé. E que ele tenha essa noção do estar em pé. O ideal é que eu consiga ter a extensão do joelho no momento da fase de apoio e a flexão do joelho na oscilação. Então, se eu conseguir flexão e extensão alternada, melhor. Só que aí, num caso, muitas vezes uma plegia muito intensa, eu não vou conseguir usar, né, os dois membros, vai ter que estar estabilizado o tempo inteiro, né? Aí a tala extensora é necessária. Vai muito da tua noção do que é o que você quer movimentar e o que você quer estabilizar. Então, de novo, o equilíbrio, né? Da balancinha lá. Se o paciente é muito móvel, você vai ter que entrar com o estabilizador e a tala extensora é uma delas, né? É um estabilizador legal. Agora, se o paciente é muito rígido e tem muita espasticidade, eu procuro que ele modular esse tônus e em determinado momento, enfim, o uso, mas não na marcha. Daí eu não usaria a tala extensora num paciente hiperespástico para deambular, né? Até porque eu vou ter que chegar ao ponto, né, de coordenar isso para ele estar preparado para a marcha. Uma situação que a gente usa bastante na clínica é para o paciente que usa eles são autistas ou que têm uma deficiência intelectual muito grande. Se eles têm uma deficiência intelectual, eles não entendem o que é muitas vezes estar em pé. Eles não entendem que eles têm que se projetar, empurrar o chão e subir. Eles têm muita dificuldade em entender isso. Assim, autistas graves, pessoal, não conseguem ter intelectual para entender o que é estar em pé. E aí algumas colegas estão usando e estão tendo um resultado bom, que é o quê? Coloca a tala extensora e põe para marchar bem devagarzinho, né? Em cima de uma esteira. Aí mas aí você acaba levando o pezinho do paciente, né? Um depois o outro. Para ele entender o que é estar em pé com o movimento alternado dos membros inferiores. Nesse caso, eu acho assim que está tendo um bom resultado, na minha opinião, com os pacientes que eu venho acompanhando, assim. Tala extensora, para o paciente parado, a gente põe também muito na suspensão, tá, Sara? A gente põe as talas extensoras lá no TheraSuite, no PediaSuite, você sustenta o paciente, põe o cinto, os elásticos e a tala extensora para ele entender o que é ficar em pé aí você trabalha o 8, você trabalha as transferências para frente, para trás, para os lados, sempre com a tala extensora. É muito prático, muito legal. A questão do espelho, eu concordo com as duas, com a Letícia e com a Aline, porque assim, tem momentos que dá certo e tem momentos que não. Porque tem paciente, por exemplo, nessa questão do visual, que ele não entende, né, o que está acontecendo do outro lado. Então, vai muito da questão intelectual de cada paciente. Se o visual dele, a lateralidade, né, a questão do se ver no espelho, tem adolescente, criança que não aceita, não consegue entender que aquela pessoa que está lá naquele lugar é ela mesma. Então, não funciona nada. Então, vira um horror.
Se você quiser, eu já tentei muitas vezes trabalhar com espelho, que foi um desastre. Se você começou a corrigir e ver, colocou o espelho na frente dele, ele não se corrigiu, aí é o que a Aline fala, muitas vezes um toque, o mostrar no sômato, porque o que é o espelho, gente? Daqueles três, o espelho é o visual, né? Então é a correção visual, é você se olhar e se corrigir a partir de uma informação visual. E o que a Aline fala em tocar e reposicionar, a gente está falando do somatosensorial, que de repente naquele paciente está mais preservado. Então, a leitura que está mais preservada é a leitura mais fácil para o paciente. Muitas vezes, se você tem uma deficiência visual, ou não é necessariamente aqui, né, na questão de usar o óculos, gente, mas ele não consegue se perceber, né, uma alteração mais de esquema corporal, ele não percebe que aquele cara do espelho é ele mesmo e que é o esquerdo aqui, é o esquerdo é desse lado, né, então que aqui que eu preciso me corrigir. Então, se não funcionar de primeira, é interessante, ele não entende essa imagem invertida e dá muito mais problema. Então, eu falo assim, tem que dar certo ali na hora. Se você usou a estratégia e não deu certo, não precisa ficar insistindo muito, ficar reforçando uma coisa que tá dando errado, que tá gerando estresse para todo mundo, e daqui a pouco é porque o sistema que você tá elegendo para trabalhar não vai funcionar. Então, volta, pega de novo, revisa. Somatosensorial, visual, vestibular. Ah, tá, desses três, como que eu posso estimular mais para ele se corrigir automaticamente? E aí a gente vai revendo, né, a nossa atividade e vendo o que eu posso estar contribuindo, né, para que ele cada vez se desenvolva mais. Retomando, né, para concluir aquele princípio básico, né? Feedback e feed forward, né? Então, lá que eu falei, para você primeiro parar em pé, você tem que ter noção clara de todas as posições do teu corpo no espaço, né? E essas correções imediatas feitas pelo feedback. E quando você vai deambular, ou a gente fala em deambulação, gente, mas qualquer gesto motor, eu preciso primeiro fazer um plano inteiro, né? Eu rodo um sistema e penso, bom, para eu chegar lá eu tenho que fazer tal e tal e tal movimento. E isso é realizado antes de começar o movimento. Então, nesses casos de lesão encefálica, os nossos pacientes têm muita dificuldade em fazer o tal da antecipação, eu prever o movimento que vai acontecer. Então, eles ficam muito só no feedback e muitas vezes ainda um pobre feedback. E aí complica tudo. Aí não conseguem deambular adequadamente, e aí cai, e aí cada vez que cai não quer mais caminhar, e só vai piorando, né? Então, eu como fisioterapeuta, o que eu preciso ensinar a esses nossos pacientes? A selecionar as estratégias de movimento, né? Montar, né, uma experiência motora para que ele saiba que naquele momento ele precisa usar tal e tal estratégia motora. Sempre desencadeando respostas positivas para o caso dele. Então, se eu sei que ele é mais espástico ou mais pré-hipotônico, para cada paciente ele tem que entender qual que é a estratégia que ele vai abrir mão, como que essa estratégia vai acontecer no tempo, né? Então, assim, experiências de tempo, quantas vezes eu volto, como que é a velocidade, como que é o retorno, quanta força eu imprimo, se foi de mais, se foi de menos. Então, esse jogo de experiência motora, a gente vai ter que estar estimulando e mostrando e ensinando ele a se comportar nesse movimento, que é algo assim extremamente complexo no momento que eu não tenho a participação do paciente. Então, muitas vezes a lesão intelectual é algo assim que dificulta muito o nosso trabalho, porque eles não conseguem participar com a gente no aprendizado motor. Ao contrário, assim, se eu tenho um pouquinho, pelo menos, do entendimento do paciente, nesse pouquinho eu já invisto e procuro, né, tá reforçando em cima desse conteúdo mínimo que ele já tem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que também é muitas vezes uma questão de prática clínica mesmo, né?
do comportamento do fisioterapeuta, né? Eu tô aqui atendendo meu paciente e tô lá com a minha colega, Não, porque ontem, porque o shopping, porque o coronavírus, porque... E o paciente aqui, né? E a gente muitas vezes perde, né, a noção, ou se perde muitas vezes a questão de que o paciente precisa estar fazendo a parte dele. Ele precisa estar entrando com o controle dele. Quem me pediu o e-book e já leu, já deu uma olhada lá, tem uma questão muito bem reforçada sobre isso. O paciente é o elemento ativo muito importante durante o tratamento. A evolução, o resultado depende da participação dele. Se eu não consigo recrutar esse paciente para realizar a ação, eu não vou ter um resultado adequado. Só que se o fisioterapeuta também não está ali prestando atenção, focado, chamando o paciente para ação, mostrando para ele agora é você que assume, ó, daqui para frente é você, fica em pé, se segura, se concentra, ele não vai ter a resposta. Só que o que a gente vê muitas vezes em atendimento? O paciente está ali num tablet, né? Aquela função, né, de que só para quieto se tiver um celular. E ele está focado, ele não está presente, ele está lá dentro da internet, no virtual, ele já foi para Matrix, né? E nós ficamos com o corpo ali. E aí não tem o resultado, porque eu não tenho a participação direta do paciente. A Lívia falando, né? Que é verificar a função alta, motora e cognitiva. Exatamente. Quanto mais atividade... E a gente tem crianças com intelectual maravilhoso, mas que estão acostumados a serem passivos no atendimento. Então, eu chego lá, eu deito, né? A minha fisio me alonga, ela me mobiliza, ela me carrega, ela me coloca no cinto, ela me suspende e eu fico jogando. Não, eu fico jogando, eu fico brincando, eu fico fazendo... Então, é isso que eu discordo um pouco, sabe? Eu tenho, assim, uma certa resistência ao uso desses eletrônicos demais, assim, porque eu preciso da participação imediata do paciente naquele momento, né? E eu tenho casos, assim, com déficit de atenção extremo, assim, e a gente não coloca no tablet, porque se eu der o tablet, eu não tenho mais ninguém comigo. E como que o resultado vai aparecer se a hora que eu preciso que o aluno assuma o movimento, ele não vai assumir porque ele está distraído no tablet? Então, essa dinâmica, pessoal, eu não sei se todo mundo concorda, mas a gente precisa estar muito bem amarrado, até com família, com tudo, né? Tá muito conversado, que eu preciso, para ele aprender, ele precisa vivenciar totalmente o movimento, né? Se ele tá ali parcial ou nada, eu posso colocar ele em N movimentos. Se ele nem tá prestando atenção, não vai gerar o aprendizado motor e não vai haver... E mesmo assim, ele prestando atenção, ele participando, eu vou precisar repetir muitas vezes até isso ser automatizado, para depois isso gerar uma modificação na função e na independência dele lá em casa, na casa dele, lá para tomar um banho, para subir uma escada. E para concluir, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão dos ganhos motores também, eles se consolidarem, sabe? Nesse final de semana eu estava assistindo uns programas e tal, falando sobre as Olimpíadas, em como eles estão, né, se preparando, e agora com o coronavírus não vai dar mais para se preparar, enfim, e teve também uma eleição aí do melhor atleta olímpico, não sei o quê. O que está acontecendo? O que eles reforçaram muito, né? Que chegar ao topo, muitas vezes, é mais fácil do que você se manter no topo, né? Então, por exemplo, tem alguns casos aí, o Bolt, né, que ganhou, não sei quando, ele ficou no topo, né, ganhou as medalhas por, sei lá, acho que foram 3 Olimpíadas. O Phelps lá da natação, que ganhou, e quando ele veio para se despedir, na última Olimpíada do Phelps, ele ganhou, acho que foram 12 medalhas, né? Quer dizer, o cara, ele vem só para competir e ainda leva 12, ou seja, se manter bem durante várias Olimpíadas é um desafio para o atleta. O que eu estou querendo dizer? Que para nós, os nossos alunos, os nossos pacientes, não é só alcançar o resultado da deambulação,
da marcha, mas manter-se marchando é o outro desafio que a gente tem que pensar. Para eu alcançar a função já é complicado, eu manter essa função é tão complicado quanto, e eu levar isso para uma prática diária a ponto disso ser automático e permanente é outro desafio. Então a gente tem os mesmos desafios de um atleta, né? Num nível funcional diferente, mas com os planos, as metas no mesmo estágio, enfim. Infelizmente, a gente não consegue muitas vezes ter a mobilização de todos, né, da família, né, a participação, a assiduidade, né, essa questão do envolver, né, o envolvimento como é de um atleta, obviamente, que vai ter uma medalha, que tem um objetivo, uma competição, né, e aí a gente se perde muitas vezes nesse caminho, a gente se perde não, a gente perde um possível ganho, né? Uma possível resposta, uma ótima resposta em função da falta, né, de colaboração e de um plano geral para se chegar lá, né? As pessoas elas não têm essa noção de que tão difícil quanto chegar a deambular é manter-se deambulando e depois deambulando na comunidade, deambulando na escola, na vida no dia a dia, que é um terceiro estágio, né? Então é muita coisa para ser conseguida que precisa muita participação de todos, né? De todo mundo. Uma coisa que eu não comentei, mas só para que já está todo mundo, acredito, careca de saber, né? A questão da fase de apoio e fase de oscilação, né? Iniciar sempre o trabalho pela fase de apoio, né? Que é a sequência do posturado, né? Então, assim, o em pé parado dá uma sequência com o que? A fase de apoio da marcha. O que a gente vê? Muitas vezes o paciente já está andando, fazendo exercícios complexos, mas a fase de apoio dele está muito pobre. Eu sempre fui uma prof muito chata nisso, assim, que insistia que os alunos trabalhassem a fase de apoio muito bem, né? Subir e descer. Quem não lembra daquela banquetinha, né, nas paralelas, a gente ali segurando o joelho, né, dos hemiplégicos. Então, assim, coloca o membro hemiparético para ser sustentado durante a fase de apoio no subir e descer degraus. Ele tem que receber esse peso no membro lesionado. Quanto mais ele fizer esse exercício, melhor ele vai marchar. E é muito louco, assim, porque você trabalha lá embaixo, você trabalha um rolar, você trabalha um vestibular na bola, você trabalha uma transferência de peso na escada, e aí você filma antes e depois, né, caminhando no corredor. A diferença é incrível, então é muito rápido, né, a modificação, que não ocorre se você ficar corrigindo no verbal. Fulano levanta a perna, fulano pisa melhor. Outro dia eu vi um trabalho, se eu falar aqui eu vou estar mentindo, eu não lembro o nome de nada, né? Mas enfim, o autor focava que o grande problema do hemiplégico é a inversão do pé, né? Que os pacientes não conseguem controlar a inversão do pé durante a marcha e aí o apoio é errado, daí começa a cair, daí dá problema, daí compensa. Gente, como que se trabalha uma inversão do pé? Fase de apoio da marcha. É uma marcha, a fase de apoio pouquíssimo trabalhada. Quanto menos você trabalhar a fase de apoio, mais esse pé vai inverter e mais ele vai usar a inversão durante a marcha livre, né? E isso é tão simples, né? E ao mesmo tempo tão negligenciado. Então, eu acho que, assim, é uma função minha, assim, eu vejo, assim, como um compromisso meu estar divulgando mais essas experiências, né, que eu estou tentando fazer aqui no canal e que isso se propague, que isso se dissemine, essa atuação prática da coisa, assim. Eu pensei assim, ó, vou falar de marcha, cara, é uma coisa extremamente complexa, né, vai ser um desafio, assim, mas a marcha, quando você elabora nesse raciocínio dos sistemas envolvidos nela já dentro da fisiologia normal, né? Na neurofisiologia normal, como que acontece, se torna muito tranquilo você faz o diagnóstico a partir das lesões, das áreas de lesões
e o que eu preciso estar estimulando para compensar. Tudo fica muito mais simples e claro, né? E aí não se torna mais um bicho de 7 cabeças, se simplifica e cada vez fica melhor. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre fisioterapia neurofuncional aplicada. Assine o canal Neuro Revolution e acione o sininho que fica logo abaixo para receber todas as notícias e mais notificações sobre os novos vídeos. Se esse conteúdo gerou valor para você, compartilhe com seus amigos e com todos aqueles que possam se beneficiar. Obrigada, até mais!